Boa noite, queridos. O tema de hoje, o julgamento mais injusto da história. Vamos falar sobre o julgamento de Jesus. Esse é o tema de hoje no Brasil. A justiça ou injustiça do que está acontecendo nas cortes superiores brasileiras. Que coisa, que discussão, que debate. Isso é bom, isso é rico. As pessoas estão aprendendo, as pessoas estão discutindo, as pessoas estão vendo, aprendendo. Isso é muito bom. Não podemos ficar indiferentes a tudo que acontece ao nosso redor, cuidando da nossa vidinha. Não podemos. Nós temos que nos empenhar em fazer aquilo que é certo, e para que façamos aquilo que é certo, nós precisamos saber dos fatos, conhecer as situações. Hoje o tema é o julgamento mais injusto da história. Estamos falando de Jesus, que em alguns sentidos tem sim muitos paralelos com o que estamos vivendo hoje no Brasil, né? E o texto base para hoje, o Francisco Bueno, advogado, está aqui, Francisco. O julgamento de Jesus foi justo ou injusto? Eu vou defender a tese de que o julgamento dele foi o mais injusto que aconteceu na história, porque nós sabemos que ele não tinha culpa. Nós todos temos culpas. Culpa em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação da vida, todos nós erramos. Mas Jesus não tinha. Então o julgamento de Jesus foi uma coisa horrenda, uma covardia tremenda. E a sua morte, a sua ressurreição, né, marcaram a história, dividiu a história da humanidade antes dele, depois dele. Até hoje nós sofremos ou sentimos as consequências da sua morte na cruz, seu julgamento. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje, né? Olha, a Neuza Olian, Deus te abençoe, Neuza. Nós vamos começar cantando a doxologia, certo? A adoração a Deus. Olha aí, Ana Lúcia, sejam todos bem-vindos. No contexto de hoje, Nalva, lá de Natal, o Francisco Bueno de Palmeiras, aqui a Neuza Olian de Casabranca, né? A Ana Lúcia de Casabranca, a Nalva Martins, lá de Natal, da minha ex-igreja. Um abraço para todos vocês. As pessoas começam a chegar, eu não posso falar com todo mundo, né? Nós precisamos dar conta aqui da nossa palavra. Eu quero sempre fazer em 30 minutos tudo que eu me proponho. E não é fácil às vezes, porque os temas são longos, os temas são difíceis. Mas hoje vamos falar do julgamento mais injusto da história. Vamos cantar a doxologia para a gente adorar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Olha a Claudete, a Eliana Adorador, tá aqui a Eliana, que bom. A Ana, minha esposa, entrou também. Vamos adorar a Deus. A Deus Supremo, Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai, a Deus, Espírito, glória dai. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus, né, para esse momento de estudo da sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa hora. Pedimos a tua intervenção, a ação do Senhor, a ação do teu Espírito na nossa vida, na minha e na vida daqueles que vão ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa mostrar a verdade, a realidade, que possamos entender o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia na nossa vida. Sabemos, Senhor, que apesar do julgamento e a morte de Jesus, que tenha sido a coisa mais injusta que tem acontecido na história, foi ali que Jesus triunfou. Ele mesmo diz que no dia em que fosse levantado no madeiro, ele atrairia o mundo a si
E foi exatamente isso que aconteceu. Te adoramos, Senhor, porque nós temos esse registro histórico na Tua palavra para falarmos das Tuas coisas nessa hora. Ilumina o nosso pensamento, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então o texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com... o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Eu vou ler o texto todo para ficar mais fácil. Boa noite, Santanesa. Um abraço aí para você, viu? Olha aqui, olha o que o texto diz. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 até o 24. Diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se a Deus, aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Olha a Lloyd aí, a Sônia Fortini, a Adriana Mondadori, muito bom, queridos, Deus abençoe. Convidem outras pessoas, a Santanesa, convidem outras pessoas para participarem com a gente. E aí o último versículo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor com letra maiúscula, bispo com letra maiúscula, é uma referência a Jesus e também a Isaías 53. Aqui ele fala sobre as chagas de Jesus. O texto de Isaías diz: por suas pisaduras fomos sarados, ele foi traspassado. Olha que interessante. 700 anos antes da sua morte, a previsão é de que ele seria traspassado. Traspassado, como aconteceu nos seus braços e seus pés. Foi traspassado por pregos naquela cruz. Então, aquela morte que ele viveu, aquela morte que ele experimentou, foi também o grande triunfo de Jesus Cristo. Foi a grande vitória de Jesus Cristo. Foi uma morte injusta, tremendamente injusta, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Então, ele não merecia a cruz. A cruz era minha, era sua. Mas ele foi para aquela cruz corajosamente, lealmente ao Pai. Ele entrou, ele ofereceu a sua vida e se entregou para morrer, mesmo passando por um julgamento injusto, um julgamento cheio de ilegalidades, cheio de mentiras, cheio de pressões políticas, e esse julgamento, então, injusto, de alguma forma, produziu a justiça de Deus. Quer dizer, a injustiça humana produziu a justiça de Deus. Estou vendo o Valdeci Ferian, a Eva, que está aqui também. Deus abençoe todos vocês. Gente, Eva, um grande abraço, viu, para você e para o seu esposo. Deus abençoe a todos. Vejam, esse julgamento cheio, repleto de ilegalidades, mentiras e pressão política, ele traz para nós a justiça de Deus. Ali a justiça de Deus foi satisfeita. Se o pecado gera a morte, para que o pecado fosse anulado, o poder do pecado fosse anulado na nossa vida, alguém inocente deveria morrer em nosso lugar. Foi o que Jesus fez. Entregou a sua vida por nós. Então vamos, em primeiro lugar, ver aqui o contexto histórico, né, entre a religião e o poder, a grande disputa ali religiosa. Veja, muito da morte de Cristo tem a ver com inveja. Jesus, ele, olha a Ana Judite aqui também, a Viviane, muito bom, a Lia Soriano, muito bom, dá um abraço, viu, para o seu Luiz. Então vejam, no meio desse contexto histórico de falsidades, veja, eles trazem
testemunhas falsas. O julgamento ocorreu à noite, isso era proibido pela lei, a lei proibia que houvesse esse julgamento à noite. A Bíblia fala que Caifás, que era o sumo sacerdote, Daniela, que Caifás rasgou as suas vestes, está proibido, não era possível rasgar as vestes, e está lá em Levítico capítulo 10, versículo 6. Testemunhas falsas, diz a Bíblia, gente que foi lá para falar, né? E os religiosos estavam então tentando matar Jesus, e eu vou ver por quê. Ele foi acusado de ser filho de Deus, né? Uma blasfêmia, e também depois recorreram a ser acusado de rei dos judeus, então uma traição até para César. Então apelaram para vários motivos para tentar de alguma forma acuar Jesus e matá-lo, porque os judeus não tinham poder para fazer isso, eram os romanos que tinham que matar Jesus. Então eles tiveram que usar desses artifícios, foram atrás dessas testemunhas, não teve uma defesa, porque era obrigado a ser de dia e com defesa, ele não teve ninguém que o defendesse, né? As testemunhas tinham que falar a mesma coisa, é o que a lei dizia, mas o texto fala que eram testemunhas falsas contratadas. Foi um julgamento secreto, não era possível, o julgamento deveria ser público no Sinédrio, e foi secreto, ficou lá todo mundo escondido, fazendo algum tipo de artifício para poder incriminar Jesus. Primeiro foi um julgamento religioso, sendo acusado de blasfemo, porque ele se dizia filho de Deus. E o outro julgamento, quando eles levam para Pilatos, então é um julgamento político, porque aí ele é acusado de se dizer rei dos judeus. Vocês podem ver que quando ele foi para a cruz, o que eles escreveram lá na cruz foi Jesus, filho, o rei dos judeus. Jesus, o rei dos judeus. Então o que é que o Império Romano faz com o rei dos judeus? O que é que o Império Romano faz? Manda para a cruz. Pela covardia de Pilatos, a multidão pediu a morte de Jesus. Eu já falei sobre isso aqui. Eu entendo que a multidão pediu a morte de Jesus porque eles esperavam um libertador, e ele, naquela última semana, purifica o templo. De alguma forma, ele tira os vendedores do templo, ele vira aquelas mesas, né, de cambistas, e ele então diz que a casa dele será chamada casa de oração, e não de pessoas que iam fazer negócio com a religião. Então, a partir daquela atitude radical dele, a multidão começou a se voltar contra ele. E ele dizia que ele não seria o rei. Isso tá bem claro. Ele começa a dizer que ele não seria o rei dos judeus, que ele morreria. Ele falou isso para os discípulos várias vezes. Ao verem que Jesus não seria o líder político que eles esperavam, houve uma reação de ira, e já que você não quer ser o nosso líder, então nós vamos matá-lo. Aí vem os sacerdotes, com a sua inveja do líder espiritual que Jesus era, e vem também o Império Romano, se unem em dois julgamentos, por traição e por blasfêmia, culminando no julgamento de Pilatos, quando ele lava as mãos, a lavagem de mãos da sua covardia, não toma uma posição, mesmo declarando que não via crime nenhum em Jesus. Ele falou isso: não vejo crime neste homem. E mesmo assim, a multidão clamando para soltar o ladrão, soltar Barrabás e crucificar a Jesus, ele abre mão e fala: então, já que vocês querem, podem crucificá-lo. E eles gritam: que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos. E caiu mesmo, porque no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi destruída e Israel saiu da sua terra, ficou por quase 2000 anos, até que voltou em 1948, né, para ocupar a sua terra de direito, dada a Abraão e conquistada pelos judeus no passado. Eles voltam quase 2000 anos depois para ocupar a terra. Deus tem promessas para Israel. Mas naquela hora, quando os judeus clamaram pela morte de Jesus, porque ele não seria o líder que eles esperavam, então eles pediram que o sangue dele caísse sobre eles,
e sobre os seus filhos. Então, o contexto histórico é uma briga entre religião e política. E ali estavam os sacerdotes e também o Império Romano julgando a Jesus e pedindo então a sua morte. Jesus caminha corajosamente para a morte. E ele diz com muita clareza: ninguém tira a minha vida de mim, eu pelo contrário a dou. Quando Pilatos falou: mas você não entende que eu posso te matar? Ele respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Então veja, tanto Roma quanto os religiosos de Israel conspiram contra Jesus, e Jesus se entrega à morte por mim e por você. A injustiça humana produz a justiça de Deus. Ali estava o Cordeiro humano de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o seu pecado e tira o meu pecado. Em segundo lugar, as acusações de traição e blasfêmia. Então isso que eu quero falar. A primeira acusação foi rei dos judeus. Eu diria ao contrário, filho de Deus, porque o primeiro julgamento foi dentro do Sinédrio. E ele então era acusado de blasfêmia. Por quê? Por que blasfêmia? Porque ele se dizia filho de Deus. Ele era o filho de Deus. Ora, como é que Deus tem um filho? Deus não tem mulher, Deus não tem esposa, como é que ele tem um filho? Mas era o filho no sentido de natureza, isso é muito importante. Dentro da linguagem hebraica, a gente vê várias situações assim, porque quando a gente queria explicar quem é quem, lá falava fulano, filho de Cicrano, era assim, né? Judas, filho de tal, Barnabé, filho de, e aí ia dizendo. Por quê? Porque o filho de alguém tinha e carregava a natureza dessa pessoa. A Bíblia fala também, nós filhos da ira. Por quê? Porque somos filhos da ira, carregamos em nós a nódoa da ira de Deus. Deus pode nos punir a qualquer instante por causa dos nossos pecados. Barnabé foi chamado de filho da exortação. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha a natureza de um conselheiro. Foi aquele que acolheu Paulo, ajudou Paulo, acompanhou Paulo, Barnabé. Então, essa expressão filho de alguma coisa significa a natureza. Jesus era o filho de Deus porque ele carregava a natureza divina. Mas ele também era o filho do homem porque ele carregava a natureza humana. Então, quando ele é acusado de filho de Deus, ele está dizendo: mas pera, você não pode dizer isso, você não é filho de Deus. Ele tinha a natureza de Deus, ele era o próprio Deus. Ele era Deus encarnado, era a glória de Deus encarnado. O que ele falava era Deus falando. Então você pega o livro de João, fala, o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A blasfêmia exigia que o indivíduo pronunciasse isso. Vocês se lembram? Quando ele está perante Pilatos, ele fala: você é o rei dos judeus? E Jesus disse: tu o dizes, tu o dizes. Eu não vou nem falar, né? Eu nem vou falar. Então veja, a declaração de Jesus era verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho uma palavra para o mundo. Eu venho representando. Eu posso falar das coisas de Deus porque eu vim de lá. Ninguém fala das coisas de Deus senão daquele que de lá desceu. Eu sou essa pessoa que estou aqui para falar as verdades de Deus. Veja, a Bíblia fala que ele foi contado entre os transgressores, foi levado para a cruz entre dois bandidos. Ele também conviveu entre pessoas más, religiosos maus e políticos maus. E ali então ele foi para a cruz por ser acusado de blasfemo, alguém que se dizia filho de Deus. Em segundo lugar, ele se dizia rei dos judeus, filho de Deus e rei dos judeus. Ao se dizer rei dos judeus, ele se colocava contra o poder político. Jesus nunca buscou um trono terreno. Quando ele veio para o mundo, ele tinha sim
um alvo de alcançar a coroa de rei. Né? Quando ele entra em Jerusalém, todos cantavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que vem, foi coroado, foi trazido, foi honrado como numa entrada triunfal dentro de Jerusalém, foi muito bem recebido, como se fosse o grande libertador. Imediatamente ele vai e purifica o templo. Muito bem, Jesus começou a dizer: o meu reino não é deste mundo. A minha realeza é uma realeza espiritual. E os líderes religiosos, invejosos, começaram então a incitar o Império Romano, acusando ele de ser alguém que estaria, de alguma forma, tentando tomar o poder romano. Ele mesmo já tinha dito que não faria isso. Ele vai fazer isso quando ele voltar pela segunda vez. Mas naquela primeira vez, ele tinha como sonho, como alvo, como meta, a cruz. A coroa virá depois. A ressurreição deu para ele toda a autoridade e todo o poder. Ele voltará. Ele voltará. Não mais como um servo humilde sofredor, como nós vimos lá em Isaías capítulo 53. Mas ele voltará, como aparece em Apocalipse capítulo 19. Ele volta cercado, rodeado pelas hostes celestiais para implantar o seu reino na terra. Aí sim, ele assume a figura de rei, porque ele é o rei. Só que na primeira vinda, ele tinha na sua frente a cruz. Em segundo lugar, a coroa. Então, essas são as acusações de traição e de blasfêmia. Em terceiro lugar, a justiça divina na injustiça humana. Enquanto os homens achavam que estavam fazendo mal para Jesus e obtendo uma vitória sobre Jesus, por eles terem levado ele à cruz e de uma forma injusta, o feito sofrer, ser abandonado pelos seus discípulos, ser açoitado, ser crucificado e levá-lo à morte, eles achavam que tinham vencido Jesus, assim como o próprio diabo achava. Mas a sua morte produziu a justiça de Deus. Foi a sua morte na cruz que abriu, escancarou as portas do céu. Nós vemos que ele, na hora do seu julgamento, ficou em silêncio. Ele se calou, como Isaías 53, versículo 7 diz, né? Como o cordeiro, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele via a cruz como um trono, porque a partir do momento que ele morresse na cruz, ele seria exaltado. Aquela plaquinha que estava na sua cruz: olha, o rei dos judeus, olha o que nós fazemos com o líder político dos judeus, nós o matamos numa cruz. Aquilo virou um símbolo, embora todos zombassem dele, né? Se você for rei, adivinha quem te bateu? Esse tipo de coisa, né? Embora todos zombassem dele, ali foi o momento da sua vitória. Ao morrer e ressuscitar, ninguém mais poderia falar mal de Jesus, porque a sua vitória sobre a morte seria a grande vitória para mim e para você. O seu sacrifício voluntário marcou então aquele desejo de fazer a justiça do Pai. Ele entrou de cabeça com toda, olha o Hernandes aí, boa noite, Hernandes. Olha a Sandra também, a Viviane. Deus abençoe vocês, gente. Veja, essa injustiça humana não frustrou o plano de Deus. Então deixa eu dizer isso aqui de uma forma muito prática aqui no Brasil. Não se preocupem com nada. Tudo tem um motivo. Deus está no controle da história. Nós sabemos por que um grupo voltou ao poder, sabemos por que esse grupo está tirando um líder do poder, sabemos que existe injustiça, então estão fazendo uma barbaridade jurídica para tentar afastar, por inveja e por medo, um grande líder da direita para as eleições de 2026, da mesma forma que fizeram com Jesus. Da mesma forma que fizeram com Jesus. Jesus também, de uma forma ilegal, injusta, covarde, foi levado para a cruz com a finalidade de ser eliminado, tirar a concorrência. Os sacerdotes não queriam mais aquele homem ensinando, fazendo milagres, falando das coisas de Deus, desafiando o status quo religioso. Não queriam. E achavam
que a sua morte era a solução. Só não contaram com o que Deus faria com Jesus. Porque a partir do momento que morreu um justo, ele não poderia permanecer na morte. Porque se o pecado gera morte e ele não pecou, ele não poderia permanecer na morte. E a Bíblia fala isso, que ele não poderia, porque ele não havia pecado. Então, ao ressuscitar ao terceiro dia, ficou provado que o sacrifício de Jesus foi aceito. O sacrifício de um inocente, de um justo, foi aceito para perdão de toda a humanidade. Quais são as lições que eu tenho que tirar disso? Justiça, fé, esperança, tudo isso misturado na morte de Senhor Jesus. Nós vemos em Jesus a verdadeira coragem, porque ele não temeu, não se acovardou, não fugiu. Ali ele enfrentou aquela injustiça sem nenhum medo, não retalhou, não fez nada, acatou, mas a sua atitude fez com que as pessoas o respeitassem. Nós vemos também ali a soberania de Deus. Deus permitindo que o seu filho morresse na cruz, como ele permite tudo que acontece no Brasil hoje. Ele não é responsável, mas ele permite porque nos criou livres. E cada um que faz injustiça vai ter que prestar contas a Deus. Tudo isso faz parte de um plano divino para fazer a gente entender a sua vontade, nos despertar para a realidade. Com isso nós vemos a maldade humana e também o poder de Deus. E por fim, era importante reconhecermos a sua divindade, ele sim como Deus, ele o rei dos judeus, o verdadeiro rei da nossa vida, o Senhor. Ele era chamado pelos primeiros cristãos de Senhor, aquele que realmente dominava a nossa vida. Eles não se curvavam ao império, eles estavam servindo ao Senhor Jesus. Precisamos buscar a justiça de Deus, a verdadeira fé e ter esperança naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Para a gente encerrar, o julgamento de Jesus foi a maior injustiça cometida pela humanidade no mundo, na história. Por quê? Porque era um homem inocente que estava pagando por nós, que nunca pecou. Se eu hoje fosse de alguma forma injustiçado, eu até mereço a injustiça, porque eu sou errado, sou pecador. Eu não sou perfeito, mas Jesus era perfeito. Foi morto por inveja, foi morto por medo, foi morto por perseguição religiosa, política. Queriam matá-lo, queriam destruí-lo, queriam pegá-lo, queriam tirá-lo de cena. E assim foi. Arquitetaram um plano falso, cheio de mentiras e ilegalidades, para levá-lo à cruz, para matá-lo. Então, foi a maior injustiça. Porém, aquela injustiça nos levou à grande justiça de Deus. Ali estava Deus punindo seu Filho perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos salvar. Ali estava a nossa esperança. Uma vez Jesus perguntou: olha, o que o mundo fala de mim? Ah, que você é um profeta. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa, tu és o Cristo, o Cordeiro, o Messias, o sacrifício, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que você fala para Jesus? O que você diz sobre Jesus? O que para você é Jesus? Isso é extremamente importante. Não encontro nele crime algum, disse Pilatos. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, disse o centurião, quando ele viu o tremor da terra, o céu se escurecer do meio-dia às 3 da tarde, e tudo aquilo acontecendo, o véu se rasgando, o mundo tremendo, mortos saindo dos sepulcros, pessoas recebendo de volta os seus mortos, coisa impressionante, tudo aquilo simbolizando que Deus estava entregando seu Filho para a morte. Está consumado, disse Jesus. O que eu vim fazer no mundo está consumado. Vivi sem pecado, entreguei a minha vida pelos pecados dos homens, fui para a cruz,
morri, entreguei a minha vida pelos humanos, pelos seres humanos, um sacrifício humano pelos humanos. Eu morri por eles e agora a minha missão está cumprida. No terceiro dia, Deus o ressuscitou, enchendo seus discípulos de alegria, porque a Bíblia relata pelo menos 13 aparições de Jesus naquele período, antes da sua assunção ao céu. Foram 40 dias. No 50º dia, o Espírito Santo desce. Por 40 dias ele apareceu por 13 vezes para os discípulos, se manifestou a eles. Depois ele foi para o céu na presença de 500 pessoas. E ele então tem uma palavra, né? Uma palavra de esperança, de salvação para mim e para você. Isso é muito importante que a gente entenda, que a obra de Deus sai pura no meio daquela grande injustiça. E o que é que eu e você temos que fazer? Fazer como centurião. Verdadeiramente és filho de Deus. Falar, não encontro nele culpa alguma. Eu devo responder como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entregar a minha vida a ele, porque ele merece, como qualquer outro no mundo, mais do que qualquer outro no mundo. Jesus é de fato o nosso Salvador. Nessa injustiça humana, nós encontramos a justiça divina. Amém? Vamos orar, vamos entregar a nossa vida mais uma vez para Deus, para Jesus, pedindo que Ele receba o nosso coração, a nossa fé, a nossa oferta de crença, de crer no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele morreu por você. Não morreu porque era fraco, morreu porque quis, para salvá-lo, para abençoá-lo, para livrá-lo do pecado, para dar para você uma vida nova. Entregue a sua vida a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te adoramos, te bendizemos, te honramos, porque mesmo enfrentando a injustiça humana, aquilo produziu a justiça de Deus na nossa vida. O perdão está sendo oferecido para todo aquele que crer que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Te adoramos, Senhor, por esta hora, pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua alegria para cada um de nós, pois te suplicamos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice, dizendo: Senhor, é assim mesmo que eu quero viver. Eu quero fazer a tua vontade. Eu concordo contigo, concordo com a tua palavra. Ana Judite, um forte abraço para você. Ricardo, meu primo, está lá de Ribeirão assistindo. Cleusa, Deus te abençoe. Todo mundo que está aqui. Amém, amém, amém. Queridos, por favor, compartilhem essa live, multiplique a palavra, que ela possa alcançar corações sedentos que venham a entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Forte abraço, queridos. Se Deus nos abençoar, estaremos novamente aqui na próxima quinta-feira. Abraço, Menes. Está aqui você, Sônia Fortini. Abraço, gente. Deus abençoe. Tenha uma semana, um fim de semana, né, de muita alegria, muita vitória. Que o Senhor esteja com vocês. Amém?